Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Pedro faz um questionamento a Jesus. Jesus vai responder a ele e vai nos trazer um grande ensinamento sobre aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda, na medida que nós nos doamos totalmente a Deus. E assim Pedro vai dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, Pedro está falando que eles deixaram tudo. E o que eles vão receber em troca? Jesus vai responder: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Aqui Jesus ele nos chama a atenção sobre a condição desse seguimento a Ele, dessa entrega total, mas também Ele vai colocar e vai dizer aquilo que são os benefícios dessa entrega total. Porque aquele que é capaz de renunciar, de deixar casa, irmãos, irmãs, mães, pais e filhos, veja que Jesus ele vai elencando algumas coisas. Primeiro ele fala da segurança familiar, depois ele fala das relações de familiares, fraternas, depois ele fala dos bens materiais, representado pelos campos. E nós precisamos aprender a renunciar a essas coisas, porque, em geral, são essas coisas que nos impedem de dar um passo decisivo na nossa vida para seguir a Jesus Cristo. São essas coisas que pesam muitas vezes nas nossas decisões e nos impede de dar-nos totalmente a Deus. Por isso que Jesus ele vai nos alertar e nos chamar a atenção sobre estas 3 realidades, sobre as seguranças, sobre as relações familiares e sobre os bens materiais. Porque quando nós aprendemos a deixar todas essas coisas, nós recebemos nessa terra aquilo que nós deixamos 100 vezes mais. Veja que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade, que aqueles que se dedicam ao Evangelho receberão já nesta terra. E veja que Jesus Cristo ele não fala que receberá depois, mas receberá agora 100 vezes mais, durante esta vida. Muito mais seguranças, porque uma vez que nós nos entregamos totalmente a Deus, nós começamos a viver da providência. Receberemos outras relações familiares, porque na medida também que nós nos abandonamos e nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito Santo para nos levar aonde Ele quer que vá, nós encontramos nesses lugares e fazemos uma outra família,
porque vamos crescendo cada vez mais nessa capacidade relacional e também vamos recebendo muitas outras coisas, muitos bens materiais. Mas esses bens materiais, quando nós estamos em Deus, nós entendemos que esses dons, esses bens, tudo aquilo que nós recebemos, nada mais é do que dons para a nossa administração, não para a nossa possessão. Por isso que Jesus Cristo nos exorta a essa realidade do desapego, para sermos capazes de dar-nos tudo inteiro a Deus, nesse caminho vocacional, nessa correspondência do chamado dele na nossa vida. Por isso que ele fala que aqueles que se dão todo inteiro a Deus, esses receberão 100 vezes mais. Aqueles que são capazes de renunciar a tudo, receberão 100 vezes mais daquilo que renunciaram. Mas Jesus Cristo também, ele nos chama a atenção e nos faz um alerta, porque nós receberemos 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e ele vai dizer, com perseguições, ou seja, porque aqueles que se dedicam à vida em Deus, aqueles que se dedicam à vida de união a Deus para participar da sua vida, mas da sua missão de salvar almas, esses terão muitas perseguições, porque o mundo ele persegue aqueles que vivem em Deus. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, para que nós possamos entender a vida como ela é, a vida real, porque muitas vezes nós queremos uma vida tranquila, e essa vida tranquila que não tem tribulações, mas precisamos entender que uma vida cristã verdadeira é uma vida, é claro, onde Deus providencia tudo aquilo que nós necessitamos, mas é uma vida onde nós teremos muitas perseguições que nos forjará esses capazes de permanecer no caminho. E no final do Evangelho, Jesus vai falar e nos trazer um outro ensinamento. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Aqui Jesus ele fala da humildade, a humildade que todos nós precisamos ter para permanecer no caminho. Essa é a humildade que nos proporciona a graça do desapego, a graça de perceber aquilo que realmente é o mais necessário para a nossa vida. Por isso que nós precisamos corresponder ao chamado de Deus. Mas se nós tivermos medos de deixar tudo para seguir a Cristo, infelizmente nós não corresponderemos à vontade de Deus e teremos em nossa vida um grande questionamento interior, porque Deus ele chama no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e nós precisamos aprender a corresponder esse grande chamado de Deus, para que assim nós possamos verdadeiramente acolher sua voz e sermos capazes de dar-nos tudo inteiro para participar de sua vida e da sua missão de salvar almas para o reino dos céus. Tudo isso nós fazemos com a certeza de que quanto mais nós renunciarmos, receberemos 100 vezes mais, não para se apropriar das coisas que recebemos, mas sim para administrar cada vez melhor estas coisas para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.